Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos a mais notícias, porque, como eu falei, eu vou sempre transmitir mais de uma notícia por vídeo, ok? E uma das principais notícias desse vídeo é justamente essa do título: vereador petista preso por ter ligação e por ter sido beneficiado com essa ligação ao PCC. Beneficiado, se vocês me entendem, money. Assistam até o final. Vereador do PT preso por ligação com o PCC acumula imóveis milionários. Por isso que eu falei, money. Esse ser humano aqui, o vereador Senival Moura do PT de São Paulo, preso em operação que investiga lavagem de dinheiro ligada ao PCC, agora vê seu patrimônio entrar no centro das suspeitas. Segundo a investigação, o petista teria acumulado ao menos 3,6 milhões em ativos imobiliários, incluindo apartamentos no Tatuapé, imóveis em áreas valorizadas de São Paulo e até um sítio de alto padrão em Minas Gerais. A Polícia Civil aponta incompatibilidade entre os bens e a renda oficial do vereador, que gira em torno de 26 mil por mês. Senival foi preso durante a Operação Última Parada, que mira um esquema de lavagem de dinheiro no crime organizado no transporte público, envolvendo a empresa Transunião. Transunião. Eu já ouvi esse nome antes. Responsável por linhas de ônibus da capital paulista. Ah, por isso que eu já vi esse nome antes. Sempre um petista, né? Sempre um petista ligado com essas coisas. Essa notícia que desde que eu vi ela pela primeira vez, eu achei ela muito, muito, muito triste. Alunos colocam Alunos colocam caco de vidro no copo térmico da professora do 8º ano. É o Brasil na educação sob Lulis, com muito amor, tá? Uma professora da rede municipal de São José dos Campos encontrou cacos de vidro dentro do copo Stanley que usava durante uma aula do 8º ano. Segundo seu relato, o aluno teria colocado o vidro no recipiente diante dos colegas, que assistiram à cena entre risos e cochichos. Alguns chegaram a alertá-la: "Se eu fosse você, eu não beberia essa água, professora." Desconfiada da movimentação da turma, ela verificou o copo antes de beber e encontrou os cacos de vidro. O impacto emocional foi tão grande que precisou de atendimento médico e psicológico. Vocês sabem, né, que ela poderia não ter engasgado, mas morrido se tivesse bebido água e os alunos não tivessem alertado ela, os próprios que estavam meio que alertando, né, entre aspas. Só que como se estivessem debochando a cara dela. Ela poderia ter morrido. 3 estudantes foram suspensos. As famílias foram convocadas e o caso foi encaminhado às autoridades. Ninguém chega à adolescência acreditando que tentar matar uma professora é uma brincadeira sem que, em algum momento, tenha fracassado a educação recebida dentro de casa. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou mais de 3 décadas. Os regimentos escolares também foram concebidos para uma realidade muito diferente da atual. É legítimo perguntar se esses instrumentos ainda oferecem respostas suficientes para proteger quem ensina. Também é hora de discutir a responsabilidade penal dos pais. Educar um filho não é apenas um direito, é um dever jurídico e moral. Quando o adolescente pratica um ato que coloca em risco a vida de outra pessoa, é razoável questionar-se se os responsáveis não devem responder de forma mais severa, inclusive com um mecanismo de responsabilização civil e penal. Nenhum professor deveria entrar em uma sala de aula imaginando que haveria risco de até beber um copo de água. Se o Brasil não tiver coragem de endurecer as consequências para atos dessa natureza, de cobrar efetivamente a responsabilidade das famílias, casos como este deixarão de chocar e passam a colocar em risco a vida de quem está lendo. Pois é, gastos do governo batem 2 trilhões, e encostam no maior nível desde a pandemia. As empresas do governo federal caminham em direção ao maior patamar da história. No acumulado de 12 meses até maio, os gastos da União somam 2,603 trilhões, aproximando-se do recorde registrado durante a pandemia da Covid-19. Segundo economistas ouvidos pela CNN Brasil, o avanço é puxado principalmente pelo crescimento das despesas com previdência e benefício de prestação continuada (BPC), que vem pressionando o orçamento e desafiando o cumprimento das regras do arcabouço fiscal. Para tentar conter a escalada das despesas, o governo ampliou o bloqueio do orçamento para 23,7 bilhões. Especialistas alertam que, sem reformas estruturais,
O aumento dos gastos obrigatórios pode reduzir cada vez mais o espaço para investimentos públicos e elevar a dívida. Brasil encaminhando em direção ao fundo do poço, parece que não vai voltar tão cedo desse fundo, hein? A economia brasileira piora e segue abaixo do nível pré-pandemia. Econo- A produtividade da economia brasileira voltou a apresentar desempenho negativo no primeiro trimestre de 2026 e permanece abaixo do nível registrado antes da pandemia de Covid-19. Os dados são de um levantamento do Observatório da Produtividade Regis Bonelli, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Segundo a FGV, a produtividade total dos fatores, indicador que mede a eficiência com que trabalho e capital são combinados na economia, caiu 1,5% na comparação com o mesmo período do anterior, considerando as horas efetivamente trabalhadas. Pela metodologia baseada nas horas habitualmente trabalhadas, o recuo foi de 0,8%. Essa notícia aqui é maravilhosa. Estados Unidos sancionam brasileiros e 3 empresas por lavar US$ 30 mil para o PCC. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, primeiro ontem, sanções contra os 2 brasileiros de 3 empresas brasileiras e uma empresa portuguesa por integrarem suposta rede internacional de lavagem de dinheiro ligada ao primeiro comando da capital. É a primeira ação do tipo desde que o governo Trump classificou o PCC como organização terrorista estrangeira em junho. Victor Henrique de Oliveira Shimada, residente em São Paulo, é apontado pelos Estados Unidos como peça central entre integrantes do PCC na Flórida e traficantes internacionais. Segundo o governo americano, ele teria lavado mais de US$ 30 milhões, cerca de 156 milhões de reais, em recursos ilícitos gerados em diversas cidades americanas usando criptomoedas para transferir os valores ao Brasil. Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira é descrita como colaboradora direta de Shimada, responsável pela logística de recolhimento do dinheiro em espécie. As empresas sancionadas são Victory Trading, intermediação de negócios, PixWave, soluções de pagamentos e Wave Construções Inteligentes, todas em São Paulo, e a Avenidas Flutuantes Unipessoal, sediada em Portugal. A Victory Trading já era investigada no Brasil por suposto envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro ligada ao Corinthians, por meio do contrato de patrocínio com a Vai the Bet. Vai the Bet é uma empresa daquelas de apostas, né? Inclusive, acho que eu já vi famosos nessa empresa divulgando ela. Shimada ficou em prisão domiciliar no Brasil em janeiro de 2005, por conta dessa investigação. As sanções bloqueiam todos os ativos dos estados em solo americano e proíbem cidadãos e empresas dos Estados Unidos de fazer negócios com os sancionados. A ação foi conduzida em conjunto pelo FBI, pelo Departamento de Justiça e pelo Departamento de Segurança Interna. E o Brasil, o Lula deve estar chorando em posição fetal por ver os seus filhinhos, seus queridinhos, sendo ferrados lá fora. O Brasil tem pior resultado em criação de vagas formais em maio, em maio desde 2020, ano de início da pandemia do Covid-19. O Brasil criou 72.960 vagas de emprego formais em maio de 2026. É o pior resultado para o mês desde 2020, quando a pandemia de Covid-19 provocou o fechamento de 398.230 postos de trabalho. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio do Cadastro Federal de Empregados e Desempregados, o CAGED. O saldo é o resultado de 2.207 milhões de admissões e 2.131 milhões de desligamentos. E ficou 40% abaixo da mediana de 120 mil vagas projetadas pelo mercado financeiro, segundo o levantamento do Valor Data. As projeções variam entre 38 mil e 175 mil vagas. O resultado de maio é também o menor de 2026, abaixo das 79 mil vagas registradas em abril, e representa menos da metade das 153.108 vagas abertas em maio de 2005. No acumulado de janeiro a maio, o Brasil criou 767.326 empregos formais, o menor saldo para os 5 primeiros meses do ano desde 2020, quando o país acumulava perda de 1,3 milhão de postos. O salário médio da admissão em maio foi de R$ 2.384,10, queda de R$ 17,97 em relação ao mês anterior.
Todos os 5 grandes setores da economia registraram saldo positivo, mas com desempenho heterogêneo. Serviços lideraram, serviços lideraram com 45.655 vagas, seguidos de construção civil com 12.096, agropecuária com 10.205 e indústria com 4.974. O comércio abriu apenas 40 postos no mês, desempenho praticamente nulo numa atividade que nunca costuma responder por parcela relevante da geração de empregos formais. A região sul foi a única a registrar resultado negativo, com fechamento líquido de 4.109 vagas. O sudeste liderou a criação com 45.873 postos, seguido pelo nordeste com 23.351. O Ministério do Trabalho atribuiu o desempenho à do aproximação do plano emprego, argumentando que a deterioração consecutiva dos resultados mensais ao longo do ano torna difícil de sustentar. Esse aqui é o Brasil que o Lula diz que tá voando, né? Esses dias não vi que tava, né? Pois é, voando, de fato. Baianos fazem fila quilométrica para a cesta básica e expõem o fracasso de décadas de gestão petista no estado. Fila para receber cestas básicas na Bahia gera debate sobre políticas sociais. Uma longa fila formada para a distribuição de cestas básicas em Lauro de Freitas voltou a movimentar as redes sociais e reacendeu discussões sobre assistência social, geração de emprego e combate à pobreza. Enquanto, enquanto alguns internautas afirmam que cenas como essa revelam dificuldades econômicas enfrentadas por parte da população e cobram mais oportunidades de trabalho e renda, outros destacam que programas de assistência são importantes para atender famílias em situação de vulnerabilidade. O episódio também gerou debates políticos com diferentes interpretações sobre a responsabilidade das gestões municipais, estaduais e federais na adoção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social. Especialistas costumam apontar que o enfrentamento da pobreza envolve múltiplos fatores, como educação, emprego, crescimento econômico e políticas de proteção social. Na sua opinião, o maior foco deve ser a geração de empregos e oportunidades ou programas de assistência social continuam sendo essenciais para milhões de famílias? Quero saber a opinião de vocês agora. Então, meus queridos, o que vocês acharam das notícias desse vídeo aqui? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários de forma respeitosa, ok? E não esqueça, se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigada por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.